Queridos irmãos, que possamos nesse instante em que estamos aqui reunidos, abrir os nossos corações para acomodarmos dentro de nós a paz que Jesus endereça a todos nós desde a nossa início da nossa jornada nesse planeta que é dirigido por Ele. Nós estamos dando continuidade, todas as vezes que vimos aqui, ao estudo do livro Roteiro, de Emmanuel. Esse livro é um livro muito importante, traz mensagens muito especiais para todos nós sobre a nossa jornada na vida terrena como espíritos imortais. Nós já estamos perto de terminar o livro, que tem 40 lições. Então foram 40 semanas que viemos aqui, intercaladas no mês. Já tem acho que uns 3 anos ou 4 que a gente está fazendo estudo desse livro. E hoje nós vamos falar sobre a lição de número 37. Depois dessa, então vão faltar somente 3 lições para a gente completar o livro. A Casa Espírita, o Consolador, aqui nós estamos, mantém gravado todas essas palestras na página do Consolador. Então quem quiser fazer o curso do livro é só pegar, porque está gravado lá, começar da primeira lição. Então hoje a nossa lição, que Emmanuel nos endereça, se chama Experimentação. E é uma página muito interessante porque ela continua de certa forma atual. Ele começa dizendo o seguinte: sabendo que a força mental é energia atuante e que os pensamentos são recursos objetivos, é imperioso reconhecer que a experimentação nos domínios do psiquismo exige noção de responsabilidade perante a vida para que o êxito seja a resposta justa às indagações sinceras. Uma frase muito bem colocada, não é? Chamando a atenção para que nós, como estudantes da natureza, se queremos compreender os efeitos, não é, da energia atuante do pensamento, através de experimentações, temos que fazê-la com o devido cuidado, com o devido respeito e responsabilidade, para que o êxito desses estudos, não é, venham a nos beneficiar de maneira correta. E ele vai fazer comparações para explicar isso. Um lavrador bem avisado investiga o solo, plantando com devoção e confiança. Não ri do pedregulho. Remove-o a benefício da lavoura que lhe é própria. Não goza com o duelo entre os grelos tenros da planta e os vermes destruidores. Combate os insetos devoradores com vigilância e serenidade, defendendo o futuro do bom grão. Não acontece assim na Terra com a maioria dos pesquisadores da espiritualidade. A pretexto de se garantirem contra a mistificação, espalham duros obstáculos sobre a gleba moral onde operam com a charrua da observação e por isso muitas vezes inutilizam
seus próprios instrumentos de trabalho antes de qualquer resultado. Essa colocação que ele faz tem uma procedência muito grande. Quem trabalha na área da ciência sabe muito bem que uma das motivações dos estudiosos da ciência é a autopromoção. E tem todo uma estrutura montada para avaliação e classificação dos trabalhadores da ciência, com índices de valorização montado em cima de números e qualidade de trabalhos publicados, citações feitas por outros pesquisadores que utilizam aquele trabalho, numa concorrência extremamente ágil, assídua e disputada nos diferentes congressos da ciência humana. Eu falo isso de cátedra, porque faço parte dessa convivência com o mundo científico, mostrando que uma boa parte do trabalho científico não tem como propósito trazer luzes do conhecimento para benefício o mais imediato possível para todas as criaturas. Mas a bondade divina é especial, porque ela aproveita essa ilusão do ser humano para fazer com que a humanidade progrida ainda assim. Então, essa observação que Emmanuel faz aqui tem todo sentido. E fazer esse tipo de concorrência e de autopromoção com as experiências que envolvem indivíduos se torna, por isso mesmo, uma coisa muito mais grave. Transformam, segue ele, companheiros em cobaias, exigem dos outros qualidade que eles mesmos não possuem, tratam com deliberado desprezo o pequenino embrião da realidade e acabam habitualmente na negação, incapazes de penetrar o templo do espírito. Isto é, as experiências relacionadas ao psiquismo humano sequer cogita da hipótese da existência do espírito. Vou dar um exemplo. Atualmente, na neurociência, há uma quantidade de pesquisadores muito interessados em descobrir se a consciência do ser humano está ou não alojada na estrutura cerebral, ou se ela transcende a estrutura cerebral, vai além da organização celular que constitui o nosso sistema nervoso central. Mas ainda assim, esses pesquisadores que fazem isso buscam encontrar a consciência em alguma estrutura puramente material, usando de noções e de concepções da própria ciência, da física especialmente, da física quântica principalmente, porque ela permite a gente fazer elucubrações pouco compreendidas ainda pela nossa própria ciência. Por isso mesmo, a hipótese do espírito é sequer
aventada. As experiências de quase morte, que são muito interessantes, vêm em direção a esse tipo de indagação que a neurociência tem feito. Continuemos com Emmanuel. Importa reconhecer que o fruto é sempre a vitória do esforço de equipe. Sem a árvore que o mantém, sem a terra que sustenta a árvore, sem as águas que alimentam o solo e sem as chuvas que regeneram a fonte, jamais ele, o fruto, apareceria. No entanto, quando a gente colhe um fruto para utilizar em nossa alimentação ou na nossa apreciação gustativa, a gente esquece de todo o trabalho que foi realizado para que aquele fruto chegasse àquela condição. Isso vale também para uma análise que a gente pode fazer das invenções humanas para estimular o orgulho e a vaidade da ciência, ou melhor, dos cientistas, porque a ciência como um todo não tem a estrutura de personalidade. Mas os seres humanos inventam processos de premiação para distinguir, por razões diversas, uns e outros no trabalho científico, no trabalho do desenvolvimento do conhecimento humano. E todo ano nós tomamos conhecimento das pessoas que foram laureadas pelo Prêmio Nobel, por exemplo, né, nas diferentes áreas. E quando um prêmio é dado para um desses cientistas, ninguém lembra que o laboratório limpo dele foi montado e mantido da maneira mais adequada possível por um simples faxineiro. E não há Prêmio Nobel da faxina. Mostrando isso, que ele chama atenção aqui. Não é que o fruto, que é o resultado, depende de muitas coisas. Por isso ele não deve ser simplesmente apreciado sem levar em conta toda a colaboração necessária para que ele tenha atingido aquela situação de apreciação. E a gente ainda vai ver isso muito tempo na nossa humanidade terrena. Continua Emmanuel fazendo comparações belíssimas nesse sentido. Sem trilhos, não corre a locomotiva. O avião não prestaria serviço ao homem sem campo de aterrissagem. As revelações do céu reclamam base para se fixarem na terra. Geralmente, quem procura notícias da vida invisível integra-se num círculo de pessoas com as quais se devota ao cometimento. Quase sempre, no entanto, espera a colaboração alheia sistematicamente, sem oferecer de si mesmo, senão reiteradas reclamações. A natureza, todavia, revela a necessidade de colaboração em suas mais humildes atividades. Um simples bolo pede ingredientes sadios para materializar-se com proveito. Se diminuta porção de veneno aparece ligada à farinha, o conjunto intoxica ao invés de nutrir. Há muitas pessoas
que querem provas da realidade espiritual e chegam e gostariam de participar de uma reunião de demonstração da realidade do mundo espiritual, uma reunião mediúnica, com a mente e o sentimento intoxicado pelas paixões menos dignas. É parecido com um pouco de veneno na massa do bolo. Quem deseja inundar-se de claridade especial, de claridade espiritual, traga consigo o combustível apropriado. Não adquirimos a confiança usando o sarcasmo, nem compramos a simpatia distribuindo marteladas indiscriminadamente. A cidade não se levanta de improviso. Todas as realizações pedem começo com segurança. Um erro quase imperceptível de cálculo pode comprometer a estabilidade de um edifício. A experimentação psíquica realmente não caminha com firmeza sem os alicerces morais da consciência enobrecida. Cada espírito humano, microcosmo do universo, irradia e absorve. Emitir a leviandade, a cobiça, o ciúme e o egoísmo, a vaidade e a ferocidade, através da atitude menos digna ou da crítica destrutiva, é amontoar trevas em torno dos próprios olhos. Ninguém fará luz dentro da noite, estragando a lâmpada, embora o centro de força, a usina, continue existindo. Ninguém recolherá água pura num poço terrestre, trazendo à tona o lodo que descansa no fundo do poço. Não se colhe a verdade na vida como quem engaiola uma ave na floresta. A verdade é luz. Somente o coração alimentado de amor e o cérebro enriquecido de sabedoria podem refletir-lhe a grandeza. Em outras palavras, a experiência com os recursos da mente devem, acima de tudo, levar em consideração os valores morais das criaturas que participam desta experiência. Isso trazendo para o campo da nossa atividade mais comum, nós jamais deveríamos querer fazer parte de um grupo mediúnico sem a seriedade da responsabilidade moral que implica a coparticipação na experiência mediúnica do mundo espiritual com o mundo físico. Isso é muito importante, porque são os valores morais que selecionam a qualidade da interação entre as criaturas. E a exploração do conhecimento da mente e das suas manifestações, através do pensamento e do sentimento, levam em conta na interação as consequências de perturbação, de dificuldades que podemos criar uns para com os outros. Então, se a gente tem num grupo mediúnico um indivíduo desconfiado,
certamente ele vai ser aquela dose de veneno misturado à farinha. Apesar da gente justificar, não é, com a nossa linguagem, a nossa capacidade de raciocínio, ainda meio sofístico, não é, de que a gente tem que procurar a verdade acima de tudo. Uma vez, William Crookes, que foi presidente da Sociedade Real de Ciências da Inglaterra, fazendo experimentações com uma jovem médium chamada Florence Cook, que o procurou por causa da mediunidade aflorada que possuía e das angústias que vivia com a experimentação ainda pouco conhecida da mediunidade, o procura pedindo a ele que cuidasse da mediunidade dela, ajudasse ela a compreender os objetivos daquelas experiências de fenômenos de comunicação com o mundo espiritual que ocorria com ela, para que pudesse ter ela mesma uma vida um pouco mais calma e ao mesmo tempo útil com os recursos que possuía. E se dispôs, inclusive, de se colocar hospedada em sua casa para vigilância total de sua conduta, a fim de que os fenômenos pudessem ser analisados com maior critério de respeito e de responsabilidade. E ele, nesse desafio, aceita esse grupo de trabalho que inicia dentro da sua própria casa, pedindo auxílio à sua esposa para que pudesse acompanhar aquelas jovem, baixinha, morena, de cabelos pretos, que ali se apresentou a ele com esse tipo de solicitação. E a mulher do William Crookes o ajuda nesse trabalho. E ela fica, então, um tempo hospedada com ele e fazendo e se prestando a experiências de trato mediúnico com o mundo espiritual. E no desenvolver desse trabalho, que ocorria semanalmente, com todos os critérios que ele, William Crookes, conhecia da ciência, porque foi um físico-químico que contribuiu profundamente com o desenvolvimento da física atômica, da mecânica quântica, com os primeiros experimentos de identificação das partículas que constituíam a estrutura do átomo, com a ampola de Crookes que ele desenvolveu, com as experiências de forças induzidas por campos magnéticos, e uma série de experiências que foram sendo realizadas, descobrindo com isso a característica dos raios catódicos, que a gente hoje utiliza amplamente em diferentes instrumentos de trabalho, a serviço não só da medicina, mas da próprio momentos de diversão que a gente tem com a invenção da televisão e tudo mais. E ele, então, no desenvolvimento desse trabalho, teve a felicidade de acompanhar a materialização de uma jovem, loura, alta, bonita, que se manifestava através dos recursos da Florence Cook, médium, como um espírito materializado. E ele pôde, com isso, fotografar, pesar e medir, comparar partes do corpo materializado com partes do corpo da médium, como o cabelo, a vestimenta,
mostrando a realidade da experiência de intercâmbio do mundo espiritual com o mundo físico. E ele, depois de 2 anos de trabalho intenso, com alguns poucos companheiros confiáveis, ele pôde então narrar de público na Sociedade Real de Londres de Ciência, na Inglaterra, e ouvido por seus companheiros de sociedade, outros cientistas, tiveram a posição aparentemente generosa de não levar em conta aquelas loucuras que ele ali estava relatando, pedindo inclusive que não fosse documentado na ata da reunião, em respeito a ele, que era um grande cientista e estava tão desviado dos objetivos da ciência. E houve, numa certa experiência desse tipo, um indivíduo que insistiu muito com o William Crookes para participar da reunião. E ele não deixava qualquer pessoa participar da reunião porque sabia da gravidade que poderia representar isso. Então se negou, mas o indivíduo insistiu com tamanha veemência que ele acabou concedendo a oportunidade de participar do fenômeno, né, de assistir à materialização do espírito Kate King. E esse indivíduo sentou-se a uma cadeira com poucas pessoas que faziam parte desse grupo de trabalho. E quando a Kate aparece, sai da cabine, onde ficava Florence Cook ali presa, não é? Circunscrita num ambiente, para não dizer que era ela que fazia, não é, toda aquela fenomenologia fraudulenta. Então ela era controlada durante o fenômeno. O espírito então sai e entra em contato com as pessoas. Esse indivíduo abruptamente pula no espírito materializado e o agarra. E aquela forma, que era uma forma ainda translúcida e com energias pouco conhecidas ainda por nós até hoje, se desfaz nos braços do indivíduo e desaparece. Mas a médium entra em convulsão nervosa tão violenta que ficou doente durante 1 mês para conseguir de novo a sua recuperação à normalidade. Então, a gente vê que a falta de valor, de respeito e de adequação para as experiências com o mundo espiritual pode levar a crises violentas. Nós temos na literatura espírita vários estudiosos sérios que trabalharam no desenvolvimento e no conhecimento desses fatos de maneira respeitosa e construtiva, e esses livros documentam experiências fantásticas que não deixam qualquer dúvida com relação à veracidade da interferência do mundo espiritual em nossas vidas, do mundo espiritual em comunhão com as criaturas humanas. E com o conhecimento desenvolvido pela doutrina espírita, trazida pela metodologia e análise cuidadosa feita por Allan Kardec,
Nós hoje podemos entender esses mecanismos, essas interações de maneira muito simples até, apesar da nossa imensa dificuldade de pensar com mais detalhes sobre o mundo espiritual. Mas a culpa disso não é do mundo espiritual, é nossa, porque somos ainda criaturas muito aferradas à vida material, à vida da estrutura atômica da matéria, que fabrica as moléculas, não é? Que constituem todo o arcabouço de nossa funcionalidade orgânica e de nossos sentidos, que são absolutamente materiais ainda. E por isso temos dificuldade de perceber a realidade do mundo espiritual, que não é uma realidade material atômica, mas é uma realidade energética a ser ainda percebida, presenciada e identificada com os valores que existem espiritualmente no ser humano. Isso é difícil, às vezes, da gente entender, porque a gente vive, como diziam os antigos pensadores, filósofos da antiga Grécia, não é? Que o mundo da realidade material é um mundo ilusório e transitório, que o mundo real é o mundo das ideias, que é justamente o mundo do mundo espiritual, da realidade espiritual. Porque nós não somos homens e não somos mulheres. Nós estamos homens e estamos mulheres. Nós somos espíritos imortais, vestidos temporariamente por um arcabouço lindo, maravilhoso, estruturado ao longo de milhões de anos de processo evolutivo, constituindo os nossos corpos biológicos que nos servem de experiência de crescimento numa fase de vida física que tem começo, meio e fim. Servindo ao espírito que tem começo, meio e não tem fim, porque é imortal, no seu processo de construção de valores imorredouros na direção da plenitude espiritual que teremos um dia como espíritos angelicais que seremos pelo nosso esforço na construção da nossa própria evolução. Então, a doutrina espírita é desafiante nisso, porque ela nos adianta informações espirituais que a gente ainda tem dificuldade de compreender. Bezerra de Menezes faz uma afirmativa muito curiosa em um dos livros do Manuel Filomeno de Miranda, psicografado pelo médium Divaldo Pereira Franco, onde ele, Bezerra de Menezes, diz a seguinte frase: a doutrina espírita é a mais avançada informação do mundo espiritual trazido ao mundo dos homens, à humanidade. E mesmo os espíritas estão longe ainda de compreendê-la devidamente. Então, às vezes, a gente vem numa casa espírita pensando que a gente vai ter um culto religioso. A gente não vem numa casa espírita participar de um culto religioso. A gente vem numa casa espírita para ser desafiado, como espírito imortal que somos, a se autodescobrir. É muito diferente.
muito diferente daquilo que nós, seres humanos, construímos para nós como instituições religiosas, que são superficiais, que não educam, que não orientam, que não abrem portas para o nosso real crescimento. Porque a grande maioria das correntes religiosas, apesar de falarem da alma, tem medo de falar do espírito. Como se alma e espírito fossem duas coisas diferentes. É estranho o comportamento humano, mas nós ainda somos assim. Mas já estamos maduros o suficiente para mudarmos isso. Mas essa mudança não é uma mudança que vem de fora para dentro, porque ela é uma construção interior. Allan Kardec, analisando no livro Evangelho segundo o Espiritismo, a razão de por que às vezes uma pessoa idosa, experiente na vida, mas que tem uma dificuldade imensa de compreender a realidade espiritual, em confronto às vezes com um jovem ainda pouco experiente na vida, mas que facilmente compreende as coisas da realidade espiritual, ele analisa essa diferença de comportamento dizendo que para compreender as coisas do mundo espiritual é preciso de ter uma propriedade adquirida já, que ele chama de maturidade do senso moral. E aí ele explica que maturidade do senso moral não significa que o indivíduo seja moralizado. Não é isso. Maturidade do senso moral significa estar maduro como ser espiritual para perceber-se espírito. E como é que isso se dá? Através da experiência acumulada que nós temos tido ao longo de nossas evoluções transitadas ao longo de múltiplas vidas pelo mecanismo reencarnatório, em que nós vamos alternando a nossa vida. Um tempo na vida física, morre o corpo, um tempo na vida espiritual, nascendo de novo através de um corpo formado especificamente para ele no processo gestativo, vivendo novamente uma vida material, morre o corpo, volta para a vida espiritual. Depois de milhares de vezes, eu não estou dizendo centenas não, milhares de vezes em que a gente passa por essa experiência, a gente começa a vir do mundo espiritual guardando memória íntima da nossa realidade espiritual. Então, quando a gente pega um livro que fala da realidade espiritual, fala, mas era assim que eu pensava, só não tinha lido. Mas eu gosto dessa ideia, essa ideia me faz bem, ela parece que está dentro de mim. Era assim mesmo que eu sentia. É isso que ele chama de maturidade do senso moral. Isto é, a gente amadurecer na experiência de vivendo também no mundo espiritual, nos intervalos das reencarnações, a gente conscientiza com tal profundidade na nossa mente, que é a realidade do espírito,
a própria existência como ser espiritual. E quando a gente nasce de novo, a gente traz essas ideias já intuitivas dentro de nós. E aí é fácil pegar um livro espírita e falar, parece que eu já conheço tudo isso, depois de lido. Porque para as pessoas que não adquiriram ainda essa ideia, pega um livro como Nosso Lar, de André Luiz, lê e fala assim, nossa, que ficção científica interessante. Enquanto que o que tem maturidade do senso moral, lê e fala, puxa, já vivi em colônias desse tipo. É muito diferente. Então essa conquista, ela muito mais a gente faz a aquisição dela na própria vivência do que experienciando fenômenos que a gente ainda muitas vezes não compreende o modo que se dá. É muito interessante tudo isso, mas a gente vai aprendendo e acumulando experiências por troca de informações. Eu vou fazer uma pergunta a vocês tenham coragem de levantar o braço. Quem é que acredita que o elétron existe? Muita gente. Quem já viu um? Acreditam por quê? Porque os cientistas dizem que ele existe? Não é curioso isso? Se a gente fizer uma pergunta desse tipo em algum lugar, quem é que acredita no espírito, que tem certeza que ele existe, fica mais difícil de levantar o braço, não fica? A situação é a mesma, não é? Eu também nunca vi um elétron, trabalho com eles, faço experiências científicas no meu laboratório medindo propriedades magnéticas de elétrons. E eu sei que ele está lá porque eu meço as propriedades dele. E como é que a gente pode saber que o espírito existe? Medindo as propriedades dele também, tá certo? E aí as reuniões mediúnicas nos favorecem naturalmente laboratórios perceptivos da realidade espiritual. E é muito melhor a gente ser convencido de forma espontânea nas reuniões mediúnicas da existência do mundo espiritual do que provocá-las. Porque quando a gente as provoca, quase sempre a gente pensa que está cercando de todos os cuidados devidos para não ser enganado, mas a gente utiliza dos truques da nossa capacidade racional para nos enganarmos a nós mesmos. Eu já vi muita gente participando de reunião mediúnica dizendo, isso aí foi uma mistificação, ofendendo o espírito que se comunicou. Porque não sabe distinguir uma da outra muito facilmente se não tiver capacidade perceptiva para isso. Então não é simples investigar o mundo espiritual, mas observar é. É só fazer parte com essa compostura moral, responsável, digna, que a espiritualidade bondosa e gentil nos oferece as oportunidades da convicção. Eu tenho mais de 50 anos que participo de reunião mediúnica. E espontaneamente já vi coisas maravilhosas que não sei explicar,
usando a ciência. Por exemplo, uma vez estávamos numa reunião que começávamos rigorosamente às 7 horas da noite. Eu era jovem ainda, estudante de física na Universidade Federal de Goiás, fazia parte de um grupo de estudos mediúnicos todo domingo. Às 7 horas da noite a gente entrava, trancava a sala, numa porta de ferro e vidro, e fazíamos a nossa reunião. A gente tinha um critério de disciplina para a reunião. Então, quem do grupo que chegasse depois das 7 horas da noite, volte na próxima semana. Não entrava. Então, tinha que estar pronto para a reunião previamente. E era domingo, às 7 horas da noite. Então, fazia parte quem queria, ninguém era obrigado, então assumiu a responsabilidade, cumpria os critérios da responsabilidade. A reunião ia de 7 às 9 da noite. Um dia, nós tivemos um companheiro nosso que tinha ido fazer uma palestra numa cidade vizinha a Goiânia, uma cidade chamada Nerópolis. Quase que faz parte hoje da Grande Goiânia, não é muito longe, era perto. E ele foi lá fazer uma palestra espírita, e ele tinha recursos mediúnicos, fazia parte do nosso grupo de estudo mediúnico. Trabalhava num banco. E ele então, depois de ter feito a palestra, o pessoal da cidade, né, do grupo, do Casa Espírita que ele foi fazer a palestra, muito gentilmente deu para ele meio saco de laranja. Nerópolis era uma cidade que produzia laranjas. E ele pegou o ônibus e veio embora, mas chegou, foi direto para a nossa reunião, mas chegou 7 horas e 5 minutos. Então estava fechado a porta. E ele ficou ali na porta pensando, o que ele fazia? Se chamava a gente pela janela, porque a sala era no primeiro piso, subia uma escada, e as janelas davam para a rua, ou se ele ia embora e voltava na próxima semana. E ele não sabe o que aconteceu com ele. Porque enquanto ele estava pensando para decidir o que fazia, ele se viu do lado de dentro, subindo as escadas, com meio saco de laranja na mão. Hora que a escada dava para o salão, que era só um salãozinho pequeno, e tinha uma mesa como essa, mais ou menos comprida, onde a gente fazia reunião em torno. A hora que ele entrou, a gente tinha acabado de fazer a prece inicial. E eu virei para ele e falei, como é que você entrou? Você tem chave? Eu falei, não sei. Eu estava pensando o que eu ia fazer, quando eu vi, eu estava subindo as escadas. Eu peguei a chave e fui lá ver se a porta estava aberta. Estava com as 2 voltas da fechadura feita, absolutamente trancada. Então os espíritos passaram ele pela porta, com meio saco de laranja, porque ele era importante para aquela reunião. Ele era assíduo, ele não chegou atrasado por culpa dele, ele fez o esforço dele. E os espíritos respeitam todo o nosso esforço. E como ele era um bom médium e se prestava aos trabalhos espirituais que já deviam estar programados pela espiritualidade, eles fizeram com que ele participasse. Passaram ele de corpo e alma e saco de laranja pela porta fechada. Eu não sei explicar fisicamente como isso é possível. A gente tem hipóteses para explicar isso, nenhuma delas é boa. São 2 hipóteses.
Eu vou terminar já. A primeira hipótese é que você desmaterializa ou o indivíduo com saco de laranja ou a porta. Passa o indivíduo, depois materializa de novo. Imagine a energia necessária para dissociar estrutura atômica de uma porta de ferro e de vidro para desfazer e depois juntar de novo. Isso não faz o menor sentido. No mínimo, a porta ia ficar muito quente e o vidro também, porque a energia envolvida nesses processos são altíssimas. A gente, para fundir um ferro, para separar os átomos de ferro, precisa de mais de 1000 graus. Então, fica estranho de explicar isso. Então, o fenômeno de materialização e desmaterialização não é compreendido ainda por nós. Mas ele acontece, porque as materializações de espírito acontecem, não é? E acontecem utilizando recursos energéticos de um indivíduo encarnado, de um médium. Que energias são essas? A gente chama de ectoplasma, mas não sabe o que é. A gente, quando dá nome, a gente pensa que entende. Mas só dá nome. A segunda hipótese para explicar isso é a hipótese de que poderia existir uma quarta dimensão espacial que a gente não percebe, porque nós seríamos criaturas de 3 dimensões. Para entender isso, a gente precisa fazer uma comparação. Imaginem um mundo bidimensional. Por exemplo, pegue uma fotografia com muita gente. Não é? A fotografia é plana, certo? Todas as imagens estão no plano. Devido a elas podem se mover no plano. Então, o indivíduo que vive no plano, ele pode sair de uma posição do plano e ir para outra. Mas se você fizer um risco, ali você põe uma barreira. Quem está do lado de cá do risco não pode passar para o lado de cá, porque virou uma barreira. Tá certo? Está cortado ali, tem uma barreira. É como se tivesse construído uma parede bidimensional que não deixa o indivíduo passar de um lado para o outro. Uma linha, na verdade. Certo? Mas, se o indivíduo puder sair da folha de papel, subir, ele vai desaparecer da fotografia, ninguém vai vê-lo. Quando ele sair para a terceira dimensão. Passar por cima do risco e descer do outro lado, ele sai de um lado, entra no outro. Não é? Pareceu que desmaterializou no plano bidimensional e depois passou para o terceiro, para o espaço, altura, transpôs a barreira, desceu, materializou do outro lado. Então, não houve nenhum efeito a rigor de desmaterialização. Ele só some da observação, passa pela barreira dimensional e desce e aparece de novo íntegro como estava antes. Então, se a gente imaginar que o mundo tridimensional tem uma quarta dimensão, que a gente não sabe como funciona, e se a gente puder passar pela quarta dimensão, a gente sai da terceira, ninguém vê a gente, atravessa as barreiras que quiser e volta para a terceira dimensão naturalmente. Então, essa é uma explicação trazida por um cientista alemão, a hipótese da quarta dimensão, que ele utilizou para explicar uma série de fenômenos mediúnicos, físicos, provocados pelos espíritos, em reuniões desse tipo. Eles pegavam, por exemplo, uma corda, dava vários nós, quantos nós quisesse, pegava as duas pontas, dava nó, punha em cima da mesa, derretia breu, parafina, fosse,
colocava nesse nó das duas pontas. E durante a reunião alguém punha a mão ali para dizer que não ia sair aquele nó debaixo da mão dele. E no final da reunião, a corda estava sem nenhum nó, só tinha o nó das duas pontas. Como é que os espíritos desfazem esses nós sem violar a estrutura da matéria? Então ele aventou a hipótese da quarta dimensão, porque o nó numa terceira pode ser feito facilmente, ser desfeito facilmente numa quarta dimensão. Mas a gente nunca descobriu 4 dimensões espaciais no nosso universo. Então é também uma hipótese explicativa, mas que não tem o convencimento da veracidade, porque não é verificável pela nossa capacidade científica investigativa. São experimentações que a gente tem já realizada com o mundo espiritual, que nos desafia a compreensão do que nós mesmos somos, mas que a gente só vai entender humildemente, com a coragem de continuar aprendendo, progredindo, melhorando a si mesmo, para ter cada vez mais possibilidade de entrar no conhecimento das coisas da natureza construída pela mente suprema do universo e que nos vai surpreender muito ainda com muitas informações novas. Mas a gente tem que estar prontos para ela. E a condição de estar prontos para ela é saber utilizá-las em benefício das criaturas, porque são situações especialíssimas. Se nós utilizarmos isso para o mal, pode ser extremamente danoso para nós mesmos. Então, a bondade divina vai permitindo que a mente humana, à medida que progride, descubra os segredos da natureza de maneira responsável. Que Jesus nos abençoe, nos dê bastante forças para a gente já estudar o que já temos em mãos, compreender esses ensinamentos e termos a coragem de seguir em frente, com vontade de compreender, mas também de melhorar, de servir, de sermos verdadeiros irmãos e utilizarmos dos recursos do conhecimento para beneficiar as criaturas e nunca para levar vantagem pessoal em detrimento do sofrimento alheio. Muita paz a todos nós. Muito obrigado pela atenção de todos.